Deixa eu registrar superchats. O Rafael Faria. Boa noite, Nicola. Palmeiras caiu muito nessas últimas rodadas. Se não ganhar a Libertadores, ficará sem nada no ano. O brasileiro ficou difícil. Rafa, sabe qual é o grande problema? É que seria o segundo ano de frustrações de um Palmeiras que investe como nunca. O Palmeiras do ano passado só ganhou o Campeonato Paulista. Foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, você vai lembrar, para Botafogo e para Flamengo, perdeu o Brasileiro para o Botafogo, veio esse ano e os caras investiram 703 milhões de reais só em reforços, eliminação ou perda do título para o Palmeiras no Paulista, eliminação nas oitavas para o Corinthians na Copa do Brasil. Cara, se terminar o ano sem título nenhum, vai se desenhar aquele pior cenário de todos que o Abel vivia dizendo, que quando o time terminasse um ano sem ganhar nada, ele ia embora, tá? O Edinaldo Costa, Facundo Torres e Maurício Felipe fora do Palmeiras. Cara, a lista de jogadores do Palmeiras que não são protagonistas e parece não sentir decisão, não estão nem aí. Se é final de Libertadores, se é jogo importante. Você falou em Facundo Torres, até agora bolinha. Ramon Sousa, bolinha. Maurício, bem mais ou menos. Cara, o Felipe Anderson é uma negação total. O Felipe Anderson tá jogando nada. Investimento alto, salário pesado, um dos caras mais bem pagos do futebol brasileiro. Tá jogando nada. O M. Martinez, não entendi por que foi contratado. Mikael, o Palmeiras gastou muito dinheiro em alguns jogadores que eu vou te falar, cara. E essa história de que Gerson pode virar reforço do Palmeiras. Felipe Facincani cravou que dirigentes alviverdes procuraram representantes do Gerson para abrir negociação de olho na possibilidade dele ser contratado em 2026. O Gerson, você sabe, vive fase de dificuldade na Rússia, não se adaptou ao futebol por lá e tem sido muito criticado. Torcedores, conselheiros, dirigentes e até a imprensa russa entendem que o Gerson é muito lento, não tem intensidade que o futebol por lá exige. Ele quase deixou o Zenit para jogar no Al-Ittihad, mesmo dias depois de ter sido contratado. O negócio só não aconteceu porque o Ittihad não conseguiu abrir uma vaga de estrangeiro. Pois bem, sobre o interesse, suposto interesse do Palmeiras no Gerson, entrei em contato com gente do Verdão e também com um dos representantes do atleta. Sobre o Palmeiras, o que eu vi é que o negócio está completamente descartado porque ele custa cerca de 25 milhões de euros. Eu ainda argumentei, mas o Palmeiras acaba de contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros. E essa pessoa do Palmeiras me lembrou que o Vitor Roque foi contratado com 20 anos de idade, enquanto o Gerson já tem 28, um atacante e outro meio-campista. Só para completar, no contato que eu tive com o representante do Gerson, ouvi o seguinte, abre aspas, eu perguntei, é verdade que o Palmeiras procurou vocês? Existem negociações? E a resposta, abre aspas, não procede. O jogador que o Palmeiras tentou com oferta oficial foi o Wendel. Sobre o Gerson, nada foi falado com o Zenit, nem com a gente, fecha aspas. Esse Wendel, que essa pessoa, a minha fonte, se refere, é aquele volante revelado no Fluminense, com passagens pelo Sporting de Portugal e que quase virou reforço do Botafogo no meio desse ano. O Palmeiras tentou contratá-lo, mas o Zenit pediu 20 milhões de euros, hoje valor avaliado como muito alto para um atleta da posição e com 28 anos de idade. Dessa maneira, dá para dizer que Gerson no Palmeiras, nesse momento, parece um sonho impossível. Você, torcedor alviverde, gostaria do Gerson no Verdão? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Gabriel Jesus resolveu abrir o coração e deixou bem clara a sua vontade de voltar ao Allianz Parque. Dá uma olhada na declaração do jogador ao GE. Abre aspas, a minha prioridade é 100% Palmeiras. Eu já falei que voltaria ao Brasil um dia para jogar no Palmeiras. Essa é a minha vontade e é a única coisa que eu me vejo jogando no Palmeiras no Brasil. O Gabriel Jesus ainda completou, abre aspas, como jogador tenho o sonho de conquistar uma Libertadores pelo Palmeiras, quem sabe até o Mundial. Tenho esses sonhos como jogador profissional, disse o atleta que ainda tem contrato no Arsenal, mas deve estar na lista de jogadores negociáveis em janeiro. O grande problema pro Palmeiras, apesar da vontade do Gabriel Jesus, é o aspecto financeiro. Jesus havia sido comprado pelo Arsenal por 52 milhões de euros. O Arsenal já entendeu que terá prejuízo com o jogador, mas pretende negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros. Cifras bem altas para um jogador que já não é um garoto. Para piorar,
Gabriel Jesus tem direito a um salário de 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal. Só para você ter ideia, os jogadores mais bem pagos do Palmeiras hoje ganham na casa dos 2 milhões de reais, ou seja, o Gabriel Jesus ganha 3 vezes mais do que os atletas com maiores vencimentos no Verdão. Só para fechar de vez, Gabriel Jesus também sofre com enormes problemas no joelho, que o acompanham desde a Copa do Mundo de 2022. A gente já está perto da Copa do Mundo de 2026 e ele ainda segue se recuperando dessa questão, nem conseguiu jogar nessa temporada, deve retornar aos campos nas próximas semanas. Resta saber em que condição seu joelho estará. Pergunta que eu deixo para você: em qual condição você contrataria Gabriel Jesus para o Verdão? Vale a pena fazer um enorme investimento? Muito arriscado? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Por falar no Palmeiras, registrar que Abel Ferreira praticamente jogou a toalha depois de mais um tropeço. São 4 jogos sem vitória. Com 2 empates e 2 derrotas, Palmeiras perde para o Mirassol por 2-1, perde para o Santos por 1-0, empata com vitória em 0-0 e volta a empatar, dessa vez nesse sábado, diante de 40 mil pessoas no Allianz Parque contra o Fluminense. São 3 jogos e meio sem marcar gols, mais de 5 horas sem balançar as redes. E diante desses 2 pontos somados em 12 possíveis, Abel Ferreira jogou a toalha dizendo o seguinte, abre aspas, perdemos o título. Acho muito difícil alcançar o Flamengo. Para piorar, o Palmeiras, que deve poupar titulares no jogo contra o Grêmio na próxima terça-feira em Porto Alegre, vai precisar encontrar soluções, até porque no próximo sábado em Lima, capital do Peru, ocorre a final da Libertadores da América contra o Flamengo. E esse Palmeiras, que não marca gols, vai ter menos de uma semana para evoluir, sob o risco de ficar também sem o título da Libertadores. Com a lembrança de que o Palmeiras nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, foram 703 milhões de reais apenas com contratações de atletas. Folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. De um Palmeiras que desde janeiro de 2024 conquistou apenas um título, o título de campeão paulista. E você o que pensa? Ainda dá para imaginar o Palmeiras brigando pelo título do Brasileiro? E na Libertadores da América já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Combinado? Abraço para todos. Tchau. Hora de falar sobre o Palmeiras, camisa alviverde, valendo cada vez mais. Mesmo negociando com mais 3 parceiros, o Palmeiras já alcançou 168 milhões de reais por temporada, apenas com patrocínios na camisa. E olha que nessa conta eu nem estou colocando a Puma, que é a fornecedora de material esportivo. O número mais chocante vem agora, 168 milhões de reais com 6 patrocinadores, eram 81 milhões de reais com todas as propriedades do uniforme vendidas para Crefisa e Fã na temporada passada. Isso significa que o Palmeiras mais do que dobrou sua receita com patrocínio depois que quebrou o contrato com as empresas da Presidente Alviverde. Lembrando que a meta do Palmeiras com patrocínios em 2025 era de 130 milhões de reais. O Palmeiras está 38 milhões acima do valor estimado. Bora citar cada uma das cifras dos 6 patrocinadores alviverdes. A Sportingbet patrocina o peito do Palmeiras e paga 100 milhões de reais. A Victor está na parte das costas. Patrocínio nobre também acima do número, pagando 25 milhões de reais. A CIMED, que acaba de fechar acordo com o Verdão para ter o omoplata, vai pagar 20 milhões de reais por ano. Já a Sil Fios e Cabos Elétricos está nas mangas e paga 11 milhões de reais. Uniaselv, na parte da frente do calção, 8 milhões de reais. E a de Itália Panelas, na parte de trás do calção, pagando 4 milhões de reais. Cheguei a dizer no comecinho desse boletim a respeito de um acordo com a Puma. Fornecedora de material esportivo alviverde ainda banca mais 50 milhões de reais por ano. Somente o Flamengo fatura mais com o seu uniforme do que o Palmeiras, Corinthians e São Paulo, eternos rivais alviverdes, estão bem abaixo no faturamento em relação ao uniforme. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.